Vou falar primeiro de forma, depois a gente vê motivo, embora geralmente a gente pode ver primeiro motivo, que é o elemento mais essencial da música. Mas aqui, como eu estou dando um exemplo bem básico, tá? Vai ficar mais claro, eu acredito, aqui a questão da forma, para depois a gente chegar no motivo. Beleza? Claro, aqui eu estou aproveitando que vocês são bateristas. Como exercício de bateria também, isso aqui serve, e no sentido de que todo exercício também tem uma forma intrínseca, tá? Às vezes o exercício é muito curto, tipo os 2 compassos só, então a forma fica muito simplificada, né? Mas aqui, quando a gente já tem um exercício de uma página, assim, mais ou menos, você já consegue notar elementos formais nele, tá? E aqui eu pus elementos que vão ter em várias músicas também. E a partir disso aqui, vocês podem deduzir para chegar em outras músicas mais complexas. Na próxima aula, a gente vai ver isso uma música real mesmo, com todos os instrumentos. Quando vocês pensarem em forma musical, vocês podem pensar também em estrutura musical, ou seja, como as partes estão dentro do todo, tá? Ou de como essas partes se comunicam entre si para formar um todo. Também pode pensar pelo lado de desenho mesmo, no sentido, quando você olha uma partitura, desenho no sentido de um desenhista, um pintor, etc. Então, ou seja, isso aqui tem uma determinada forma escrita que nos diz muita coisa acerca da forma do som, né? Mas também é uma forma em desenho. Então, por ela, a gente consegue perceber os elementos que já estão modificando ao longo do tempo e os que estão constantes. Tá? Quando a gente vê sobre o motivo, a gente vai perceber isso também. Vocês podem, se tiver com uma partitura, pode ir por esse lado imagético também. Se tiverem só com na audição, né? Ou se quiserem olhar para a partitura também, já pensando na questão auditiva, podem pensar nesses elementos formativos do som, que são mais semelhantes. Então, pela semelhança, a gente agrupa. Pela dissemelhança, a gente vai pensar em outras partes da estrutura. Ou seja, olhando no todo aqui, vocês concordam que a gente tem aqui uma primeira parte, né, dentro da qual essas duas aqui são mais similares entre si do que essas duas, né? Em todo caso, essas aqui também elas têm muita semelhança, se comparadas com essa próxima parte aqui, concorda? É verdade, verdade. Né? Começa com um bluesinho assim e vai mudando. Oi? Começa com um blues bem clássico assim e vai mudando um pouco mais, vai se alterando. Exatamente, exatamente. Então, chega aqui no fim, essa parte aqui não tem tanto a ver com o que tinha antes, né? Concorda? Porque aqui a gente está em uma colcheia. Aqui tem uma cestina e aqui a gente tem É uma verdade. tecina, né? Uma coisa eu acho importante de comentar é que começou a mudar bastante depois de uma virada, né? Então tem essa transição. Exatamente. Então, isso aqui, este elemento aqui eu pus de propósito, tá? Vocês vão ver por que eu pus ele. Poderia não ter, e mesmo assim a gente notaria uma mudança, né? Só que seria uma mudança brusca. Né? Então, as viradas na bateria, assim como, né, se a gente pensa em outros instrumentos também, né, quando eles fazem uma transição, eles vão usar alguns elementos que estão diferentes das duas partes. Por exemplo, um pianista, às vezes ele está ali num solo, ele quer ir para um outro trecho do solo, às vezes ele vai usar uma escala rápida para chegar num outro trecho. Isso é muito comum, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Como se funciona essa questão da transição mais propriamente ao instrumento. Tá? Mas na bateria geralmente funciona como virada, então é por isso que eu fiz aqui como se fosse uma virada este elemento que então eu já vou nomear ele aqui, tá? Eu vou chegar nele depois, mas já vamos fazer aqui, ó. Transição, tá? Então, em termos formais, tá? Um nome que a gente usa usualmente na análise musical é transição. Às vezes não existe uma transição. O que acontece então? Que as partes elas vão passar uma a outra de forma brusca, tá? É um jeito brusco de mudar. Existe? Existe. Muita música vai ter uma mudança brusca. Tá? Só que geralmente a gente tem uma transição para ligar partes. E aí, em termos de parte, a gente também vai nomeá-las. Tá? Geralmente, quando a gente pega uma música para fazer uma análise musical, ou às vezes os caras até põem na partitura mesmo. Eles vão pôr as partes. Então, é por isso que às vezes vocês vão ver assim numa partitura, ó, letra A. Tá? O que significa a letra A? Significa que, geralmente, né, pelo menos vai significar que você está numa parte A da música. O que é a parte A? É uma parte que, em si mesma, ela
se basta, digamos assim, né? Ela tem elementos suficientes que a definem como uma parte determinada, tá? Geralmente elementos semelhantes. Beleza? Então aqui eu pus um ritornelo porque essa parte ela poderia ficar retornando entre si, né? Ela poderia repetir aqui, como ocorre em muitas canções, por exemplo. Já viram que às vezes tem uma estrofe, a mesma estrofe se repete antes de ir para um refrão? Já notaram isso? Aham. Sim. Né? Então, o que está acontecendo numa música em que essa estrofe se repete para depois ir para o refrão? Está ocorrendo isso aqui, ó. Por exemplo, um ritornelo. Você tem elementos semelhantes e com o ritornelo, então, eles retornam aqui ao início para depois fazer uma transição, por exemplo, para ligar para um refrão. Não que isso aqui seja necessariamente um refrão, tá? Até porque é uma música para bateria. Então, não tem tanto essa nomenclatura de refrão e tal, não é tão usual para uma música instrumental assim, né? Mas é possível fazer essa alusão, né, para deixar mais claro essa questão da música, né? Porque às vezes essa questão de refrão e tal é muito baseada na música de canção ou de letra em geral, por causa da poesia, né? Então vem da poesia esse vocabulário. Aqui a gente entraria uma parte B. Vocês concordam comigo ou discordam? Porque aqui a gente está entrando uma outra parte. Parte A, transição, parte B. O que vocês acham? Aham. E uma nova transição aqui, então, para chegar numa parte C. Eu coloquei aqui um elemento que ritornelo, que poderia ficar retornando aqui nesse trecho C, e como é usual de música, a gente tem geralmente um compasso, né? Finaliza, ou vários compassos de final, e às vezes, muitas vezes, não coincidem com o compasso da última sessão. Por quê? Porque a gente precisa de uma finalização, né? E no caso eu fiz a finalização só com uma batida forte na caixa chimbal. Vamos para a questão do motivo, tá? Motivo tem tudo a ver com forma também. Porque muitas vezes a gente está decidindo aqui que isso aqui é uma parte que tem elementos semelhantes, mas a gente não está falando quais elementos, né? Ou seja, a gente não está falando quais elementos constitutivos formam o que a gente chama de parte A, de parte B, de parte C. Tá? E muitos desses motivos desses elementos, desculpa, estão baseados em motivos, que é o que a gente vai ver então. O que é um motivo, pessoal? Motivo é o elemento mais básico da música em termos de sua formação estrutural mesmo. Então, por exemplo, esse groove aqui. Vocês estão vendo que tem elementos aqui que estão repetindo, né? Esses elementos, eles fazem parte de uma estrutura básica desse trecho aqui. Que se a gente mudar isso aqui muito, ele já não vai ser ele mesmo. Vocês concordam que aqui já é parte B, justamente que a gente fez uma mudança na questão tanto que a gente tirou a caixa, quanto alterou o chimbal também. Primeira coisa, a gente poderia considerar duas questões motívicas aqui. A primeira é considerar que o motivo seria isso aqui, ó, daqui até aqui ou daqui até aqui. Tá? Seria pensar um motivo um pouco maior. E é isso na bateria, e aqui a gente tem bumbo e caixa que se repetem, se repetem até aqui. Né? Então, essa questão de tá, a gente pode pensar como um motivo rítmico. E aqui, o chimbal, nessa parte principalmente, ele tem que estar incluído aqui como um elemento motivo também. Então, a gente poderia pensar bumbo e caixa como um motivo separado, tá? De tá. Isso, só bumbo e caixa ser um motivo em si, assim como a gente pode pensar o chimbal como sendo um motivo em tercina. Ou seja, o motivo ser só a tercina. Então, tem duas opções aqui. Tercina, chimbal, caixa e semino. Com motivos, parte A, e aqui eu vou pôr variações, que eu vou explicar o que é. Variações motivos. O que é isso? Vocês têm que ter em mente, então, basicamente, na hora de pensar em motivos, fica sempre em mente motivo e variação. Como isso se dá aqui só nesse primeiro trecho? Olha só que interessante. Aqui a gente tem motivos essenciais, tercina e caixa. Esse motivo da de caixa, ele permanece igual até o final desse trecho, concorda? Concordam? Aham. Né? Ele fica idêntico. A gente está ouvindo o tempo inteiro. Grave, agudo e semino. Então, é um elemento que simplesmente é um motivo que fica constante. Ok?
Agora, o que está variando aqui, neste segundo trecho? O que está variando é o nosso chimbal. E o nosso chimbal está variando o quê? Em termos da tercina. Então, quais são as variações motívicas que estão ocorrendo aqui? As variações são derivadas de tercina, ou derivações da tercina. Tá? Então, é por isso que a gente tem um trecho. Se alguém perguntar assim para vocês, mas o que me garante que esse trecho ele tem uma unidade suficiente para ser o A? Com isso, eu vou ligar, então, o motivo e forma. O que nos garante que isso aqui é um A? Por quê? Porque você tem uma unidade motívica suficiente. Tá? E aí, então, qual seria, baseado no que eu falei, qual para você seria um elemento motivo da parte B? Principal. Motivo principal na parte B. Vamos fazer só o motivo que a distingue da A, tá? Seria a cestina? Seria a cestina, em termos de. Claro que a gente poderia pensar esse bumbo como um elemento motívico, né? Que ele fica repetindo. Também é. Só que vamos pensar. Inclusive, aqui a gente poderia pensar isso tudo aqui como um motivo em si. Tá? Já que simplesmente é isso aqui que fica repetindo o tempo inteiro aqui na parte B. Então, o próprio motivo seria, né, o mais interessante se a gente já pensar no bumbo e chimbal junto como um motivo único, tá? Né? Um DT4 inteiro. E vamos para a última parte de finalmente. Depois eu vou explicar um pouco aqui da transição, tá? Bumbo e caixa como motivos separados do chimbal, mas poderia também pensar como um elemento contínuo, assim, tá? Eu vou fazer diferente para explicar uma outra coisa, que é o seguinte, ó, colcheia no chimbal como um motivo, né, que se repete o tempo todo, ó, e bumbo e caixa variados como variação com motivo 1, tá? Ou seja, isso aqui a gente poderia pensar que bumbo e caixa, tá, como um motivo variado daqui, ó. Vocês concordam comigo que isso aqui é tu, tá, tu, tá. O que acontece com isso aqui? A gente só incluiu mais uma verdade, tu, verdade. tá, né? Tu, tá. Né? Eu espacei os tempos aqui, ó. Aqui está um tempo de pausa que não existia aqui. Tá? Só acho que vale a pena destacar também a questão do bumbo duplo, já que não, que já adicionamos mais um bumbo, né? Exatamente. Então a gente pode pensar esses bumbo duplo aqui que o Gregório falou como uma variação deste motivo que era só em semínimas. Então o que mudou foi que a gente colocou aqui, espaçou o tempo entre bumbo e caixa e dobrou o bumbo. Beleza? Poderia ser pensado assim, poderia ser pensado como motivo independente também. Mas quando a gente pensa uma música em termos motivos, tá, pessoal? Como a gente está buscando o elemento mais essencial que une o todo, então a gente tem sempre que fazer paralelo entre coisas que já ocorreram na música. Nesse sentido, olha só, agora sim eu vou explicar a transição para a gente finalizar. As transições. Então, a transição 2 aqui, ela carrega em si justamente elementos que vão ser variados aqui dentro. Concorda? Né? Então, ela antecipa, entre parênteses, antecipa motivos da parte C. O que geralmente ocorre em transição? Existem três tipos, tá? Ou a transição, ela carrega elementos que vêm da seção anterior, tá? Varia eles para chegar a outra parte, ou a transição carrega elementos da parte nova que vai chegar, que é o caso que eu fiz aqui, certo? Esses elementos aqui, eles não existiam aqui, concorda? Ou seja, o elemento ritmo colcheia, né? Antecipa motivos da parte C, aliás, vou pôr aqui, relacionados a colcheia, para ficar mais claro, tá? Então, há uma antecipação rítmica, motívica rítmica, para, então, chegar na parte C. Ou seja, a transição ela pode antecipar elementos da parte C. Ou então, ela pode ser uma transição que carrega elementos que não estão em nenhuma parte, que é o caso desta nossa transição aqui. Embora ela carregue tanto uma questão muito própria, né, de fazer essa aqui outra aqui, como também a gente pode pensar ela como uma variação da tercina, no sentido de que é uma
tercina com aumentação temporal, que a gente chama isso. Ela está em consonância com o motivo anterior da parte aqui. Ela pode ser tanto pensada como uma transição, né, que é diversa das duas partes, como uma transição que carrega em si elementos variados da parte A. Ou seja, ela não é arbitrária, né? Assim como não fiz à toa essa colcheia. Mostrar justamente que essa transição aqui está antecipando elementos da parte C que não existiam na parte B. Ok? Uhum. Então, com isso, Sim. termina essa questão inicial de saber o que é uma forma e o que são motivos, tá? Elementos muito importantes para a gente compreender essas questões analíticas de música.